Boa noite. Estamos Boa aqui noite. para mais uma palestra, mais uma atividade da nossa nona EPA, né? A ETEC de Portas Abertas. E hoje a gente está realizando aqui uma palestra com alguns convidados muito bacanas pelo curso de Meio Ambiente. E temos também aqui alunos do curso de Segurança do Trabalho de Tatuí, da Descentralizada de Boituva, e alunos também de mecatrônica, né? Além dos alunos do meio ambiente. Então, hoje a gente vai receber o Vilmar Ferreira Silva, que trabalha com abelhas, né? Ele vai falar sobre abelhas nativas, e também o Márcio Fedeli, engenheiro florestal, que vai falar também um pouquinho para a gente. Então, eu vou passar para o professor Rodrigo, que está aqui também. Ele sabe falar com mais detalhes, afinal de contas, os palestrantes são convidados do professor Rodrigo. Bom, você, Rodrigo. Ok, então boa noite, pessoal. Para entendimento aí, um pouquinho, as abelhas sem ferrão, né, ou abelhas nativas do Brasil, elas têm aí uma grande quantidade. É claro que os detalhes a gente vai deixar aí para o Vilmar e para o Márcio, né? Mas é algo que tem de extrema importância para o nosso ecossistema e para tudo aquilo que envolve, né, tanto o pessoal do campo quanto o pessoal da cidade, tá? O Vilmar, ele é claro que é um amante aí das abelhas sem ferrão e ele tem outras particularidades aí como todo mundo tem, né, que cria abelha. Então, além dele criar abelhas também, ele é construtor, tá? Tem a formação, aí a formação dele é contabilista, né? É uma pessoa que se formou nessa parte também e é credenciado aí pelo, pelo IBAMA, né? Os dois, deixa eu fazer a colinha, tem uma colinha aqui também. Credenciado pelo IBAMA e também pela parte aí do GEDAV, onde que tem aí o credenciamento de gestão aí de defesa animal e vegetal, tá? Então esse é um pouquinho aí da história do Vilmar. E o Márcio é engenheiro florestal aí formado na USP de Piracicaba, né, na Luiz de Queiroz, onde tem aí uma boa bagagem também para compartilhar com a gente e também é amante das abelhas. Então, passando agora para o Vilmar. Enquanto isso, eu vou tirar um link aqui para mandar para o pessoal que ainda não acessou. Legal? Fique à vontade, Vilmar. Legal, maravilha. Como vocês já anteciparam mais uma vez, né? Meu nome é Vilmar Ferreira, como você mesmo falou, eu sou contador. Até 1997 eu trabalhava no meio corporativo. E de lá para cá eu sou empresário. Atualmente eu tenho uma construtora, como você mencionou. E de algum tempo para cá, de alguns anos, eu venho criando abelhas sem ferrão, que são as nossas abelhas indígenas, né? As abelhas nativas. E é uma espécie ímpar, né? Que acho que a gente tem que dar muito mais valor. Mas, primeiro, acho que antes da gente entrar nos detalhes, eu preciso agradecer primeiramente a você, Rodrigo, a Kelly, coordenadora, a ETEC Salles Gomes de Tatuí, acho que por estar dando tanto prestígio para a gente poder vir aqui falar, né, sobre esse inseto maravilhoso, ímpar, de tamanha importância, que a gente depende, né, não só nós, como todo um ecossistema. Então, a gente está aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento e o que a gente faz no dia a dia. Então, aí o Márcio se apresenta também e aí a gente já começa uma apresentação. Boa noite a todos, né? Meu nome é Márcio Fedeli, eu me formei em Engenharia Florestal pela Exalc em 2002 e trabalhei por algum tempo em empresas do ramo metalúrgico, siderúrgico, de celulose e papel, então sempre com reflorestamento, trabalhei em projetos da SOS Mata Atlântica, plantio de árvores nativas.
E há 2 anos eu descobri esse universo fantástico aí das abelhas sem ferrão e venho de lá para cá estudando um pouquinho, tentando entender um pouco mais sobre elas. E hoje estou aqui, né? Quero também agradecer ao Rodrigo, né, pelo convite, a Kelly por estar abrindo esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre esses seres maravilhosos aí que são as abelhas. É isso aí. Obrigado. Passar para agora, pô, Vilmara, com você então, vai lá. Legal. Começar, Rodrigo. Ele tá, acho que travando um pouquinho aqui, hein? Vamos ver. Pode começar. Você está tudo legal aí, Rodrigo? Não apareceu aqui. Se for um vídeo, às vezes demora um pouquinho para carregar. Ele demora um pouquinho. Apareceu agora o slide? Não apareceu, Vilmar. Agora eu estou vendo você aqui, Vilmar. Acho que agora vai aparecer, O Vilmar. slide não. Me diga quando aparecer o slide. Eu já começo. Sim. Tá, estamos. Experimenta sair e entrar de novo, Vilmar. Eu vou fazer isso. Aí, apareceu. Apareceu o slide agora? Agora apareceu. Legal. Legal. Então vamos lá. Essa frase minha já é um clichêzinho, antes de uma abelha e uma flor. Essa aí, as pessoas me conhecem, acho que já chega, eles até me cumprimentam com essa frase. É uma frase que eu gosto muito, eu acho que faço hoje, e aproximadamente 3.000 delas são nativas, são aqui do Brasil, indígenas. Assim. Então, é legal porque dessas 3.000 trabalha com uma quantidade aproximada de 600 espécies do Brasil, 76 já foram identificadas pelos taxonomistas. O que eu acho interessante, 20.000 parece, já eu explico por quê. Eu trouxe a gente não tem muito tempo, mas a ideia é mesmo, do que é a meliponicultura, a criação das nossas abelhas, e aí a gente vai fomentando tudo que é possível. Foi feita uma análise em 114 cultivos, e aqui está o que representou cada inseto nessa polinização. É legal você ver, a gente pega as abelhas, quase 70%.
Cada alimento desse, para que vocês tenham uma ideia, quando a gente fala em amêndoas, elas são 100% dependentes da polinização. Aí a gente vai ter que achar. Aqui a gente trouxe só as abelhas em especial. Maçã 90%, blueberry 90%. Então, blueberry é nosso mirtilo, né? Tem uma importância fantástica. E aí a cadeia vai decrescendo, mas é legal porque eu não consegui trazer tudo que precisa, porque a gente não tem muito tempo. Mas eu tenho um estudo da Embrapa que foi colocado colônias de abelha numa plantação de café. O café é 30% do polinizador. Porém, de um ano para o outro, quando a gente fez uma comparação, chegou mais de 80% de um ano para o outro. Claro que tem ganha muito. Tudo bem? Está aparecendo aí, Rodrigo? Está aparecendo. Acho que a internet, como está um tempo chuvoso, está um pouco lento, mas está aparecendo. Agora apareceu de novo. Vocês estão me escutando, normal? Algumas falhas. Algumas falhas. Qualquer coisa... Pode continuar. Legal, qualquer coisa você dá um sinal. Se não estiver legal, você me avisa, porque eu não tenho, aí eu tenho um feedback melhor. Legal. Essa frase também é uma outra frase que a gente precisa estar sempre falando. Isso o Einstein falou há muito tempo. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Abelhas não, a polinização da flora sem flora humana. Então, a meliponicultura gosta muito dessa frase. É uma frase já muito antiga, mas muito relevante. Eu trouxe a famosa abelha Europa, e ela foi trazida para o Brasil exótica, ela não é uma abelha nossa. Nossas abelhas indígenas não, são abelhas que estão aqui há muito. E é legal porque lá, de 10 mil anos atrás, a existência das abelhas, a gente precisar como que era, já existia a cultura do uso do mel das abelhas. Então, isso pinturas de 10 mil anos atrás. É legal que você acha também, os sumérios também já exploravam o mel, só há 6 mil anos atrás, então é muito tempo. Isso é até onde a gente conseguiu chegar. Então, tínhamos as nossas abelhas nativas. Em 1839, o Padre Mouro trouxe uma abelha europeia para o Brasil, no sentido de o mel, mas não só o mel, muito mais a cera, que era para fazer vela, que era muito importante naquela época. E em 1956, o Dr. Kerr trouxe 51 rainhas da África. Porque as africanas elas eram mais produtivas, resistentes, o volume de abelhas também era maior na colônia. Por um erro, por um descuido, não consigo precisar, talvez por um descuido, elas escaparam, e aí elas começaram a hibridar com as abelhas Europa. Aí tem até uma frasezinha também que eles falam, aí se tornaram as abelhas assassinas. E, de fato, as apis, elas têm um potencial perigo, né? Acho que desde da década de 50 para cá, já morreram mais de 50 pessoas por ferroada da abelha africanizada. Quando ela hibridou com a abelha Europa, ela ficou muito mais agressiva, ela produz muito, ela ficou muito mais agressiva. Então, tanto é que as abelhas africanizadas não podem ser criadas em meio urbano, muito diferente das nossas abelhas nativas, né? Quando a gente fala 20 mil, que eu citei lá no começo, parece muito alto, mas aí contempla essas 5 famílias aqui. Aí aqui é uma coisa muito específica, umas nidificam em solo, outras não são do Brasil, outras nidificam em oco de árvore,
basicamente solitárias, quase todas. O que interessa para a gente é essa parte de baixo aqui, que é a apidária. Esse que é o foco, é onde a gente trabalha. Euglosine, né, euglosa de língua, normalmente elas têm a língua bem comprida, isso aqui é aquela famosa abelha da orquídea. Eu quero que vocês depois é metálica, ou ela é azul, ela é verde. Muita gente confunde ela com uma mosca, com uma varigeira, e ela tem um potencial de polinização absurdo. Só comemos açaí porque existe essa abelha. Aí a gente entra aqui na família da bombine. Bombine é onde entra a mamangava. Só comemos maracujá porque tem mamangava. E aí aqui entra a centra. A gente também só come acerola porque tem a centris, que entra aqui. Aí aqui a pine, que é da Apis, que eu acabei de citar lá atrás. E aqui o que interessa para a gente é a tribo Meliponine, que são as nossas abelhas indígenas, abelhas sem ferrão. Eu trouxe um pouquinho bem rápido aqui da morfologia é bem sintetizado tudo. Eu quero frisar mais a cabeça aqui, que ela possui 5 olhos, 3 pares de pernas, 2 pares de asas e o abdômen, na ponta do abdômen, um ferrão. No nosso caso, as nossas abelhas indígenas, as abelhas nativas, não é que elas não têm ferrão, o ferrão dela foi atrofiado, então todas têm ferrão, mas nenhuma delas vai ferroar. Então, aí aqui ficou bem legal, que deu para dar uma explanada do que eu quis dizer lá atrás. Essa aqui é uma abelha, você vê, muita gente não conhece uma abelha assim, então uma resolução bem legal, ela tem 3 olhos, né, que são os ocelos. Por aqui ela capta a direção da luz e intensidade. Isso aqui é antena, você vê que fica bem legal. Aqui, olfato, tato e audição, tudo por essas antenas. E aqui são os 2 olhos compostos. Esses olhos compostos, cada um tem 5.500 omatídeos, na verdade são lentes, então é quase um 3D que ela forma, e é o conjunto aqui para formar uma imagem, e a imagem dela é como ultravioleta, ela tem o olfato 10 vezes melhor que o nosso, só para que vocês tenham uma ideia. Os 3 pares de perna que ela tem, isso aqui é de uma operária. Aqui é onde ela carrega aquele pólen, que estava aquela bolinha de pólen lá. Aqui ela tem como se fosse um pente, umas cerdas, ela gruda o pólen aqui, ela pega primeiro com a mandíbula, ela usa o primeiro par de pernas para dar uma umedecida nele e cola aqui, até levar para dentro da colônia. E é legal porque quando você pega o macho já não tem essa função. O macho, a função básica do macho de uma colônia é copular uma rainha virgem. Na verdade, nesse reino, os machos não têm muito valor. E um outro detalhe importante, após a cópula, ele morre. Só um copula com a rainha, no nosso caso, de abelha sem ferrão, diferente das abelhas africanizadas, das apis, que já tem relatos de até 18 zangões copular com a rainha. Nas abelhas sem ferrão, não. Apenas um macho copula com a rainha. Tem a corbícula é sempre no último par de pernas, que é onde ela carrega o pólen. Outro detalhe muito importante, que as pessoas às vezes fazem confusão, as abelhas sem ferrão, elas são perenes, elas não migram. Às vezes a pessoa fala, aqui tinha uma jataí, ela foi embora. Não, a jataí não vai embora. É diferente das abelhas africanizadas. As africanizadas, no máximo, até 5 anos no mesmo local, ela vai embora. As abelhas sem ferrão, não. Uma vez uma caixinha na sua casa, ela é perene, ela vai ficar lá por gerações até. Um pouquinho das etapas de desenvolvimento, né? Após a cópula da rainha virgem, com apenas um zangão, nas nossas abelhas no caso, ela bota o ovinho, isso aqui é um alimento larval que a gente chama, ela bota o ovinho, aí tem as etapas. Ele vai virar larva, virar pupa, e ela só vive de 40 a 52 dias. Claro que depende um pouco de fator externo. Algumas espécies chegam a viver até 90 dias, mas via de regra de 40 a 52 dias, que é o comum, o que a abelha vive. Não costuma ser mais que isso. E aí cada um aqui, ele vai fazer uma etapa dentro, né? Assim que ela emerge, cada uma vai fazer uma etapa. Eu classifico bem rápido, para ficar mais claro. No começo, elas começam a trabalhar com aquecimento, construção de célula, limpeza da colônia.
Vamos colocar 45 dias para arredondar o número. Os primeiros 15 dias ela faz um trabalho interno, somente. Do 15º ao 30º, ela começa a fazer algum serviço que lhe dá a oportunidade de ir até a porta da colônia. Então, nessa transição, no final desse ciclo de 30 dias, que ela já está fazendo a limpeza, ela começa a ir até a porta da colônia e, às vezes, ela arrisca uma saída rápida e volta. Após 30 dias, aí ela começa a fazer o trabalho de campeira, aí ela vai para fora. Por que isso? É até engraçado, né? Porque parece que a gente está acostumado o mais novo a trabalhar, o mais velho fica mais reservado, né? E não é assim. Nesse reino é diferente. Por que ela vai na etapa final da vida para campo? Porque a maior parte dos perigos para esse ser, para esse pequeno inseto, é no campo. A fase mais perigosa da vida dela é quando ela começa a buscar alimento. Então, ela já está, é como se ela estivesse na metade da vida, do terço final da vida. Então, se acontecer algum problema com ela e ela morre fora, ela não morre dentro. Porque se morrer dentro, gasta-se uma energia muito grande para jogar uma abelha morta para fora. Então, a abelha, o que precisa ficar muito claro, que ele é um inseto mais evoluído que nós, entendeu? Os grandes economistas americanos citam a abelha como exemplo em tudo. Em qualquer organização americana que você vá lá, aqui eu trouxe bem rápido uma etapa de desenvolvimento da APS. Tá? Isso aqui é um estudo feito em laboratório para ver como que ela se desenvolve. É legal, aqui dá para dizer uma outra coisa importante. A APS, ela é diferente. As nossas abelhas, naquele slide anterior, você viu que tinha um alimento larval que bota ovinho, e a partir daquele alimento larval ali, ela vai se desenvolver até emergir. Não tem nenhuma oferta de alimento do meio exterior. Nas abelhas africanizadas já é diferente. Já tem as operárias nutrizes que trazem alimento. Essa aqui, ela é formada por castas, né? E aí, zangão, operárias e rainha. O zangão, ele tem uma diferença, como eu disse lá atrás, ele não tem a corbícula, ele tem uma função meio que específica na colônia. As operárias, que faz toda a operação como se fosse lá, e a rainha, ela faz a postura e ela comanda a colônia. Então, como eu disse lá atrás, uma rainha verde só copula uma única vez com apenas um zangão. Uma vez copulada, ela nasce no 9º dia mais ou menos, ela é copulada. Terceiro dia depois que ela é copulada, ela já fica fisiogástrica, ela já começa a botar ovo. Aí aquela colônia ali está sob o domínio dela. Ela solta feromônios reais que ela consegue controlar toda a colônia. Aqui está bem legal, que é uma Melipona scutellarius. Isso aqui é uma rainha já fisiogástrica. Quando nasce uma rainha virgem, ela é muito semelhante a uma operária dessa. Muda um pouquinho menor e muda a coloração. Assim que ela é copulada, ela já começa a expandir o abdômen e ela gera toda essa imponência. Uma rainha dessa, ela vive, depende muito de espécie a espécie. A gente tem relatos de viver até 4 anos, mas Melipona scutellarius, essa aqui é a urso nordestina, a urso verdadeira, que a gente costuma falar. O relato mais forte tem viver 1 ano, 1 ano e pouquinho, e essa rainha já é substituída. Aí é o que eu falei para você, ela é perene. Na ausência de uma rainha, elege-se uma outra rainha aqui dentro, ela passa a ter o domínio sobre essa colônia. Então, é interessante porque, assim, muda um pouco das trigoniformes, que são as abelhas que trabalham um pouco mais com bico de cera, e das abelhas que trabalham um pouco mais com bico de barro. Que trigoniformes é uma cadeia, melíponas é outra. O nome popular dela é marmelada. Eu trouxe aqui porque eu consigo ilustrar. Aqui é o pólen. Pólen, o alimento principal das abelhas, pólen. Praticamente toda a fonte de proteína e aminoácido está aqui, de espécie para espécie. Essa abelha, ela teve que, como defesa, que deixar o pólen dela sempre mais sólido. Esse aqui não é
sempre mais sólido assim. É uma espécie de defesa também. Aí aqui mel, o mel dessa abelha é muito interessante, porque ele é um mel espesso, muito saboroso, e ele não é tão doce. Tem pessoas que não gostam do mel porque acham muito doce. E essa abelha em especial é legal porque ela o mel dela é muito bom, o aroma dessa abelha é fantástico. Essa colônia é legal porque, como vocês viram lá no slide anterior, esse aqui é o disco de cria dela. Normalmente, isso aqui é tudo coberto, não é comum. A gente deu uma sorte, uma hora para tirar foto, ficou tudo aberto. Aqui, em cada célulazinha dessa aqui, emerge uma nova operária, rainha ou zangão. Normalmente, de 12% a 20%, no máximo, pode ser uma possível rainha aqui dentro. Desde que a rainha deixe se tornar uma princesa se tornar uma nova rainha. Então, nessa abelha já é diferente. Acho que tem umas 5, 6 espécies que trabalham assim, como se fosse um caixinho de uva. E o legal é que ela deixa assim, para você ver. Isso aqui não é uma situação especial para tirar foto, não. É assim, ela faz encaixa mesmo para que você coloque um vidro por cima e fique apreciando essa beleza. Aí aqui a célulazinha real, aqui é a mesma coisa. Uma operária vem, coloca o alimento larval, uma rainha vem, bota o ovinho aqui dentro, uma operária de imediato vai e fecha. Então, isso que é fantástico, muito diferente. Aí aqui é um disco de cria de uma abelha, de uma tribo uniformes que a gente fala. Isso aqui é nosso disco das abelhas sem horizontal. Nunca você vai achar uma espécie que faça o disco na vertical, como é o caso da Apis mellifera. Aqui está até legal de frisar, porque é muito extenso, a gente já tem mais de 300 espécies com morfologias diferentes, hábitos diferentes, alimentação diferente, construção diferente, então um pouco aqui para que desperte mais um pouco a curiosidade e o interesse também. Então, percebe-se aqui que as células costumam ser sempre do mesmo tamanho, são pequenos hexágonos onde são colocados os ovos. Ah, legal, e aqui tem uma maior, por quê? Porque aqui tem muito mais alimento, aqui vai nascer uma futura rainha verde. Aí aquela rainha que possivelmente vai ser copulada por um zangão, e ela vira uma nova rainha. Ah, mas sim, mas como que ela vai virar uma nova rainha? Desde que a rainha que esteja aqui dentro precise ser trocada. Há quem diga que quem defende a rainha são as operárias, há quem diga que a rainha, quando ela percebe que ela não está sendo tão interessante para a manutenção dessa colônia ou perpetuação da espécie, ela mesma não oferece resistência e ela acaba morrendo. E aí onde elege uma nova rainha dessa. Nessa situação. É diferente das melíponas, né? Que aí eu não tenho essa célula real. Mas é uma coisa mais detalhada e depois, se precisar de alguma explicação mais a fundo, eu trago para vocês. Aí aqui já é a Apis mellifera. O favo dela já é assim mesmo. Oi? O favo dela realmente já é na vertical, é muito diferente. Por que eu disse para vocês que a Apis não é perene? A Apis é diferente da... Eu vou voltar só um pouquinho para ficar mais claro. Nessa aqui, por exemplo. A célula está escura porque acabou de botar um ovo. A célula está mais clara porque ela já está prestes a emergir. Já está bem fininha aqui, logo ela vai emergir. Então, o que acontece? Quando ela emergir, vem uma operária e destrói essa célula. O que der para reaproveitar, ela reaproveita. O que não der, ela joga fora. Então, é todo construído essa célulazinha novamente. Nas africanizadas, não. Por isso que essa colônia se torna perene. Aqui é como se reciclasse. Nas apis já é diferente. Isso aqui é um favo de cria. Aqui, ora pólen, ora mel e ora postura. Aí a rainha vem, bota o ovo aqui, as nutrizes vêm, alimentam ela até ela virar uma operária.
E aí, por que, que ela não é perene? Porque quando emerge uma abelha aqui, fica resto de alimento, um resto de sujeira. O que, que elas fazem? Aí elas vêm e propolizam para que se torne um ambiente limpo novamente. Só que nessa propolização, ele acaba reduzindo um pouco. De tanto propolizar, ela acaba reduzindo o tamanho dessa célula. O que acontece? Aí é onde elas migram para uma outra situação. Brincadeira no desenho que isso é real, aquilo acontece mesmo. A rainha se arregasse ela, mas a abelha sem ferrão isso não acontece, que elas desenvolveram de reconstruir tudo novamente. Isso aqui é uma Melipona mondri, que é a nossa uruçu amarela. Então, aqui ó, é o que eu estava falando lá, mais ou menos a mesma coisa do cacho das outras. Isso aqui é uma postura nova, você vê que está bem clarinho as células de cria. Aqui já são as posturas nascentes. Nasce uma abelhinha, elas vêm, arrancam tudo isso, joga fora, aproveita o que ainda é reutilizável e a vida segue, continua fazendo. Então, sempre usa a mesma casa. Os potes de mel, essa é uma abelha especial, uma abelha de Mata Atlântica, que produz muito mel. Você vê que isso aqui é tudo mel. Aí aqui é a estrutura de um ninho na natureza. Normalmente é assim, raras vezes você vai ver diferente. Normalmente normalmente na vertical assim mesmo. Lógico que a gente está simulando aqui um ninho, a árvore normalmente é vertical. Aí existem algumas exceções, porque aí a pessoa, mas na caatinga não é assim, então. Mas aí tem abelhas próprias da caatinga que ela consegue fazer o ninho dela numa árvore que esteja na horizontal, é possível. Via de regra é assim, proteção do ninho embaixo, batume, disco de cria, às vezes um pouquinho de batume, muitas vezes para proteger. Aqui é muito comum ter próprios aqui dentro, sempre próprios, sempre resina. A resina ou próprios é uma forma de defesa dela propolizar o inimigo. Provavelmente isso aqui seja uma jataí. Eu, de tanto fazer manejo, já abri jataís de ter 4, 5, 10 vespas daquela marrom mumificada aqui dentro, que elas fazem como uma espécie de proteção. Então, ela sempre tem próprios, ela tem uma resina guardada lá para... É como se fosse uma arma dela. Então, é muito comum o mel estar na parte de cima. Dependendo do oco, elas fazem, colocam mel até na lateral. Via de regra, na parte de cima. Aí que a gente chegou nessas caixas, né? Aqui são todas abelhas minhas, esse é o meu meliponário, isso é na minha casa. Eu moro praticamente no meio urbano, moro numa chácara pequena, mas é praticamente no meio urbano. Então, eu trouxe aqui a ideia de mostrar para vocês que é possível criar abelha em qualquer cantinho. Isso aqui está no final do meu terreno. Eu fiz um telhadinho, coloquei várias caixas. Eu tenho hoje na minha casa mais de 100 caixas, eu tenho 17 espécies e quase todas elas eu faço manejo. Então, uma outra situação, como fosse uma prateleira, a minha esposa falou que da próxima vez o banheiro não pode ter esse beiralzinho, né? Porque até na janela do banheiro tem caixa de abelha. Uma brincadeira que esse aqui é um lugar que a gente nem usa, então ele ficou próprio. Aqui é só manda-saias. Essa abelha é uma abelha fantástica, muito legal de trabalhar. Mas aí uma outra situação, essa aqui é uma abelha que o Rodrigo também até conhece. Essa aqui é uma tetragona clavips, aborá. O legal aqui que você vê, de repente, se a pessoa mora num prédio e, mas não dá para eu criar, no jardim, coloca lá, fica um ornamento no jardim, é uma caixinha, aí entra com o lado da educação ambiental, da preservação, então dá para linkar tudo. Esse meu espaço é onde eu me acho. Tanto é que o meu meliponário chama Mel no Quintal, já é sugestivo, que a minha ideia é mesmo essa, que vocês criem abelhas e tirem o seu mel, se possível no quintal. Então, tem no canto da parede aqui, ficou até um ornamento, algumas plantas, um lugar mágico.
Aí eu acho que assim, né, eu já falei bastante sobre abelhas aqui, acho que aí de repente ficou uma dúvida na cabeça de uns ou outros. Ah, legal, mas ele está falando, apareceu esse rapaz aí, começou a falar de abelha, pá, mas como que essas abelhas chegaram aí? Como que ele conseguiu pegar essas abelhas, um monte de abelha na caixa, elas chegaram aí como? Como que elas apareceram? Ele capturou aí, como que isso acontece? Aí está aqui a fórmulazinha mágica. Isso aqui é uma loção atrativa, que a gente usa para fazer as capturas de abelha, mas a criação, eu preciso fomentar 3 pilares, que eu acho que é de extrema importância. Inclusive, tem uma resolução do CONAMA que regulamenta isso. Quem tiver alguma curiosidade, é só entrar lá. Inclusive, isso é regulamentado, não tem nada ilegal, você pode fazer isso, colocar na natureza. Claro que, qual que é a função? Preservar. Você preserva a abelha, você preserva a natureza. Multiplicar. Não multiplicar o quê? Você multiplica as abelhas. Quem já mexe um pouco a abelha vai escutar muito esse DCC, Colony Collapse Disorder. Isso é o declínio do colapso das abelhas, das colônias. E os Estados Unidos talvez tenha mudado, mas o maior consumidor de mel no mundo. O americano consome muito mel, o americano sabe dos benefícios do mel, eles comem panqueca com mel, eles comem pão com mel, bolacha com mel, tudo que você pensar, eles usam mel. Então, acho que por gosto e por entender as propriedades que o mel fornece. Então, conscientizar, essa palavra é tudo. Então, antes de eu falar para você como é que você vai fazer isca, como é que você vai instalar na natureza, você tem que ter a consciência que você não pode jamais largar isso aqui na natureza. Uma vez que você colocar uma isca, você vai capturar abelhas. Caso você não captura, você retorne isso, porque tem material aqui que vai demorar mais de 100 anos, às vezes até 1000 anos para se decompor. Então, isso eu preciso falar, é uma regra. Você colocou uma isca na natureza, isso aqui chama ninho isca, né? Depois você dê uma olhada nessa resolução, ela é propriedade sua, isso jamais pode ser abandonado lá. Então, conscientizar. Eu não quero só que vocês criem abelha, que vocês capturem a abelha, eu quero que vocês conscientizem as pessoas da importância da abelha. O fundamento que tem você começar uma atividade tão nobre, de tamanha importância. Isso é uma coisa bem simples de fazer, tá aqui, isso é muito barato. Em Tatuí aí, eu tenho colegas que criam abelha sem ferrão, provavelmente eles têm isso atrativo. Se não tiver, você consegue, às vezes, na internet, ou me procura, eu consigo alguém que forneça. Isso é uma coisa fácil, e é relativamente barato também para a quantidade de que você pode fazer. Como tenho um pouquinho de tempo, é muito fácil fazer uma isca dessa. Esse atrativo, o certo, você chacoalhou ele, você mistura bem, ele já é um atrativo bem concentrado, uma loção bem concentrada. Você joga dentro dessa garrafa, a intenção é deixar ele dar uma escorrida nessa garrafa, ele tem que dar um banho na garrafa. Deu um banho na garrafa, você escorre, é o que basta. Você enrola umas 4 folhas de jornal, você coloca esse bico, esse funil, uma fitinha Hellman, você fez a sua isca. Ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Isso aqui é uma isca minha, com a abelha que eu capturei na natureza. Então, está feito aquilo. Eu joguei aquela loção atrativa aqui dentro, coloquei as folhas de jornal, amarrei ela em uma árvore. Agora, aí você me pergunta, mas por que ela vai entrar nessa isca? Porque ela não vai no oco. Ah, legal, então a gente não tem oco. O desmatamento está muito grande, está faltando ocos na natureza. As abelhas estão nidificando, eu já tirei jataí de motor de caminhão, de tanque de carro, de pneu velho, de panela velha. Por quê? Porque não está tendo oco na natureza. Aí onde a gente está entrando, no sentido de preservar, perpetuar a espécie e depois multiplicar também. Qual que é a ideia da loção atrativa? Quando você joga aqui, ela entende que aqui já foi a moradia de uma abelha em algum dia, que o sinal químico está aqui, é o que ela precisa. Ela vai entender que aqui é um lugar confortável. Eu simulei um ambiente escuro, que tem um relativo conforto térmico, e aí onde eu consigo capturá-la. Então, uma vez ela capturada, aí a gente vai produzir uma caixa. Aí, essa caixa é uma caixa que foi desenvolvida pela INPA, que é o Instituto INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é uma das melhores caixas que tem para quem pensa em manejo.
Isso aqui é uma caixa minha, que eu fiz, eu costumo usar. É bem legal que, para quem vai começar a criar caixas de uma espessura grande, porque aí te dá um conforto térmico muito bom para a abelha. E aqui eu já trouxe uma situação, a criação de abelhas ela já está tão evoluída, que aqui são rainhas de uma abelha. Isso é do laboratório da Embrapa. Hoje já se produz rainha de abelha sem ferrão em escala. Claro que isso já é uma abelha em específico, é um estudo muito preliminar. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo nas abelhas africanizadas. Mas as abelhas africanizadas ela é global, né? Diferente das nossas abelhas, que está mais nos países de clima tropical ou subtropical. Mas o mundo inteiro voltou os olhos para as nossas abelhas, ainda mais agora, com essa pandemia. Todos os benefícios que tem os produtos das abelhas fez com que voltasse a atenção para cá. Então, aqui é uma situação bem legal. Isso aqui é própolis, isso aqui é de uma colônia minha, né? Aquele própolis que vocês costumam comprar na farmácia, que a avó falava que era muito bom, que o pai falava para tomar, é isso aqui. Isso aqui é resina, aqui é um composto, tem resina, tem pólen, tem óleos essenciais e um pouquinho de cera. As propriedades disso aqui, eu não consigo falar em alguns minutos. Isso aqui é um dos melhores remédios, não se fomenta muito, porque isso aqui para nós que produzimos é relativamente barato. Então, a indústria farmacêutica não pode ficar fomentando isso, os médicos também não. Não é que não podem, né? Fica um pouco fora do que é o capitalismo. Isso aqui são potes de mel, de uma abelha minha também, a Tetragona cavips, que é a abelha borá. Essa é uma abelha que produz muito. Uma caixa de uma abelha dessa, se for um lugar legal, vai te dar 4, 5 quilos de mel por ano. E um mel muito bom. Eu já cheguei a ver o quilo desse mel por R$400. Isso aqui é tudo própolis. Eu produzo meu própolis para consumo. Aqui eu tenho própolis de 4 espécies diferentes. Benefícios diferentes aqui. Quando você lê todas as propriedades que tem aqui, você fica um maníaco por própolis. Um dos melhores remédios que eu vi até agora. Isso aqui é mel, né? Extraindo mel, muitas colônias produzem muito. Aí que eu queria dizer também, né? Por que criar abelha? Hoje, o foco comercial está bem legal nas abelhas sem ferrão. Antigamente tinha aquela crença que a abelha sem ferrão não dá lucro, aí o cara partia para a apicultura. A apicultura é legal, é uma atividade excelente, temos que ter a ápice, o mundo o mundo precisa ficar mais doce, o mundo quer mel, mas isso aqui são só produtos da nossa abelha sem ferrão. Tem um mercado crescente, pujante, um potencial muito legal. Mel diferente, cada espécie dá um mel diferente, muito diferente das abelhas africanizadas. Você pega mel mais espesso, mel mais líquido, mel mais florado, mel frutado. Então, a abelha precisa criar. Tem muito cosmético agora na linha dos produtos das abelhas. Então, tem pomada, tem sabonetes. Isso aqui é uma linha de própolis, isso aqui é uma pomada à base de própolis. Tem um outro colega também, o seu Wilson Mello, ele está fazendo pomadas que já foi provado todos os benefícios, é um produto que está super em alta. Só tomar uma aguinha, só um minuto. Voltando só mais uma situação no mel, o mel é legal assim, a princípio, o mel das abelhas sem ferrão, eu aconselho geladeira. Ele tem um percentual de água maior. Ou então você tem que deixar ele maturar. Aí tem uma regrinha básica de você deixar ele maturar fora da geladeira, também é possível. A geladeira é mais seguro. Você pode pasteurizar também, só que quando você pasteuriza, você perde, não é recomendado que você perde bastante propriedades dele. Então, o maturado é muito mais aconselhado você maturar. Pasteurização, todos sabem, né? Não é muito legal. Mas, o que eu quero dizer é assim, dá para criar abelha, dá para viver da abelha? Dá. Depende de onde você mora. A abelha hoje ela está bem legal, tem um potencial comercial muito grande.
Você vende produtos, você vende colônia, você vende loção, você vende cera, você vende sabonete. Então, tem um nicho de produtos que eu não vou conseguir mensurar todos aqui. Então, aí, meio que já chegando perto do fim, uma coisa que eu preciso falar muito para vocês: vai criar abelha, estuda sobre a abelha, procure entender primeiro. Eu vou deixar meu telefone se precisarem. Entre no meu Instagram lá também, é Mel no Quintal, eu estou sempre à disposição, eu passo tudo o que eu sei, apesar de eu saber muito pouco, e eu acho que eu nunca vou saber muito, porque 300 espécies é muito difícil, porque, como eu fomentei lá atrás, né, cada uma com um habitat diferente, um comportamento diferente, então fica muito difícil você ficar bom na meliponicultura. Mas eu estou aqui para passar conhecimentos, um pouco que eu sei eu estou passando, e acho que a ideia é essa, enxamear as coisas. E é legal que, quando a gente fala lá em 300 espécies, essas são catalogadas, mas tem espécies que já foram extintas, tem muitas espécies que não foram achadas. Vamos pensar aqui no bioma da Amazônia mesmo, aqui tem muita coisa que não foi descoberta ainda, com certeza tem muitas abelhas. Mas voltando, no criar as abelhas que ocorrem naturalmente na sua região, isso é uma coisa que eu preciso falar, eu precisava gastar 1 hora falando nisso aqui. Eu trouxe aqui muito sintetizado, me perdoa, a gente acaba atropelando, eu não estou acostumado com esse novo normal, eu gosto do tete-a-tete, é o que eu queria, o calor, a oficina, é muito gostoso. Mas, enfim, também é uma oportunidade da gente não parar, de eu estar passando um pouco desse conhecimento. Legal, vocês vão criar abelha que ocorra naturalmente na sua região. Isso é muito importante. Você criando uma abelha em Tatuí, por exemplo, eu sei que tem mandaçaí em Tatuí, eu sei que tem em Borá, eu sei que tem em Mandaguari, eu consigo dizer que em São Paulo tem no mínimo 61 espécies, que, para não errar, em Tatuí no mínimo umas 10. Então, a abelha da Amazônia ela tem que ficar na Amazônia, a abelha do Cerrado ela tem que ficar no Cerrado, da Caatinga na Caatinga, é o que eu falei da Jandaíra. Na Caatinga, todos sabem que as árvores são toda torcida, lá o ninho da jandaíra, ele é feito na horizontal, porque as árvores lá são assim, elas têm que se torcer, é diferente. A abelha da Mata Atlântica, ela é aqui da Mata Atlântica, você não pode trazer uma abelha da Amazônia para criar em São Paulo, isso porque São Paulo ainda é um misto, tem um mapinha aqui, São Paulo tem Mata Atlântica e Cerrado, eu tenho vários amigos que moram em Ribeirão, que está querendo criar uma tilba do Maranhão lá, por exemplo. Isso, me desculpe, não é a palavra correta, mas entre aspas é um crime, entendeu? Mas assim, eu acho que eu consegui passar um pouco do que eu precisava, eu, de novo, estou à disposição. Eu vou passar um pouco a palavra para o Márcio e aí depois a gente volta num bate-papo. Obrigado por enquanto. Márcio. Opa! Vilmar, quero agradecer a você pelas informações, né, pela aula que você nos deu. Como sempre, né, você estuda muito sobre esse assunto, sempre trazendo coisas novas e as tendências, né, e aquilo que as pessoas vêm conseguindo de informações sobre manejo, sobre novos produtos. Então, agradeço aí pela sua disposição. Você é um dos grandes incentivadores aqui da região, né? Muita gente cria abelha hoje por aqui, em virtude de ter te conhecido e você ter incentivado, né? Explicado e incentivado eles a fazer isso. Então, vamos lá. Eu preparei uma apresentaçãozinha bem simples. É algo rápido, né? Eu vou falar um pouco sobre a importância das abelhas no ecossistema. Então, foi uma revisão bibliográfica, eu catei um pouquinho sobre cada assunto, tentando linkar e amarrar essa questão, né? A importância da abelha para a vida, né? Tanto a nossa vida aqui no planeta, como
a vida de outros animais e vegetais que habitam aqui conosco. Está abrindo aqui a apresentação, aí, para que aparecer na tela para vocês, por favor, vocês me avisam, tá? Já apareceu, Márcio. Céu, Clica no slide embaixo lá que preenche a tela. só um segundinho que para mim aqui não está aparecendo, está carregando aqui. Ah, ok. Aí, joia, Está na apareceu. tela o slide? Tá na tela. Então tá aí. Manda lá. É uma jataí, uma tetragonisca angústula, que está aí forrageando numa flor, provavelmente de manjericão. Então eu vou falar sobre as abelhas, né, e a importância delas para a manutenção dos ecossistemas. Como eu já disse antes, né, antes eu me apresentei, sou Márcio Fedeli, engenheiro florestal. Então eu fui buscar informações lá da década de 70, né, que eu considero como um divisor de águas nas questões relacionadas ao meio ambiente, né, quando teve uma Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, onde foi estabelecido, né, o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, para mim, esse foi um divisor de águas e começaram, né, a partir daí, mais estudos e a busca, né, por mais informações para entender sobre o funcionamento dos mecanismos aí envolvidos no ambiente em que a gente vive, né? Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, creio que todo mundo, né, saiba, visa atender às necessidades atuais sem comprometer os recursos para as gerações futuras, né? Visa um uso racional, para que a gente não faça um uso inadequado e acabe, né, com algum recurso que pode ser necessário futuramente. Então veio o conceito, né, o tripé da sustentabilidade que é utilizado atualmente, inclusive, que os empreendimentos, né, as coisas têm que ser socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. E aí a gente vai falar um pouco sobre os benefícios do ecossistema, né, que já é resultado de estudos e pesquisas que vêm sendo desenvolvidos. Na questão da produção, né, bens produzidos ou aprovisionados pelo ecossistema, como alimento, água, fibra, bioquímicos e recursos genéticos. Então tem a questão também da regulação, né, um serviço que os ecossistemas, né, nos proporciona a regulação dos processos, uma regulação do clima, questão de doenças, né, se tem um equilíbrio, uma praga ou uma determinada espécie, ela vai ficar equilibrada dentro do seu ambiente, não vai se propagar de maneira indiscriminada e pode vir a causar, né, algum tipo de doença. A questão das cheias, né, que a área de ciliar, né, mata ciliar, as áreas de várzea, todas elas visam já ter, né, uma certa característica para absorver o excesso de água, né, para reter esse excesso de água em períodos de cheia. A detoxificação dos ambientes, quando por alguma razão
há uma contaminação, então os organismos, né, que ali habitam já conseguem desenvolver algum trabalho no sentido de detoxificação. Aí tem também os benefícios culturais, né? Que acredito que muita gente, assim como eu, gosta de fazer uma caminhada na mata, gosta de fazer exercícios físicos, né? Atividades recreativas em ambientes de mata ou outros, né? Pode ser lago, né? Os ecossistemas são compostos por diversos recursos aí. Aí tem espirituais também, pessoas gostam de meditar e fazer as suas orações, né? Em ambientes naturais. E educacionais. E elas também servem de suporte, né? São os serviços necessários para a produção de todos os outros, né? Eles dão suporte, como a formação do solo, ciclos de nutrientes. Então, tudo isso é o que vai suportar as plantas e outros organismos aí. Aí a gente afunila um pouquinho mais aqui, entra na questão das plantas, né? A função das plantas aí. São produtoras primárias nos ecossistemas terrestres. E são responsáveis diretos por muitos serviços. E a gente pode elencar alguns aqui, né? O sequestro de carbono, prevenção de erosão, fixação de nitrogênio, manutenção dos lençóis freáticos e absorção de gases de efeito estufa, além de fornecer o alimento e o habitat para a maioria das formas de vida aquática e terrestre. Na questão específica da abelha sem ferrão, o Vilmar até mostrou, né, uma árvore oca onde havia o ninho, né, de uma abelha sem ferrão. E aí a gente afunila mais um pouquinho e já começa na abelha propriamente dita, né? Aqui eu só vou reforçar, o Vilmar já citou, Oi, né, Rodrigo. que existem mais... Oi? Oi? Não, tranquilo, Então, é o pessoal que está entrando agora. Pode continuar. Não, beleza. Então, vamos lá. São mais de 20 mil espécies no mundo, né? No Brasil, estima-se mais de 3 mil espécies diferentes, mas apenas pouco mais de 400 já estão catalogadas. Então, existe aí um caminho longo, né, a ser percorrido para que a gente consiga identificar todas essas espécies que habitam aqui o nosso país, né? E das espécies nativas, os meliponíneos, que são as abelhas sem ferrão, são as que compõem a grande maioria das espécies já catalogadas. E aí, vamos falar um pouco sobre como as abelhas, né, se comportam aí. Elas, para suprir a necessidade alimentar delas e de sobrevivência, elas visam uma grande variedade de flores, né? Elas coletam o pólen, como o Vilmar já citou, inclusive mostrou, né, a colmeia com os potinhos lá onde elas armazenam o pólen, que é a fonte de proteína e aminoácidos, e o néctar, né, que é a matéria-prima para elas produzirem o mel, que é o alimento energético delas. E com essa busca por alimento nas flores, elas se beneficiam. As plantas, por continuarem a sua reprodução, também se beneficiam, né? Porque elas vão permitir que elas sejam polinizadas e fecundem seus frutos e produzam sementes. E o agricultor também, né? O Vilmar citou algumas culturas, né, que as abelhas fazem 100% do processo de polinização. E além de
de fazer essa polinização, a qualidade, né, dos frutos, quando tem abundância de abelhas, também é maior. As frutas acabam sendo mais pesadas e tem um valor agregado maior na hora da venda. Então, os agricultores também se beneficiam desse trabalho prestado pelas nossas abelhinhas aí. E como é que é isso? Então, uma abelha vai visitar uma flor, o seu corpo pode ficar coberto de grãos de pólen. Aí, com isso, ela vai na próxima flor e esses grãos de pólen acabam sendo depositados no estigma da outra flor, né? Então, ocorre o processo de polinização. E Nates, né, Nates Parra, cita que aproximadamente metade dos animais que polinizam as plantas tropicais são abelhas. Então aqui a gente começa a ter uma ideia maior da importância delas. E dentre as diversas espécies de abelhas até agora identificadas, né, as indígenas sem ferrão, Meliponini, são responsáveis por até 90% da polinização da flora nativa do Brasil. Então aí a gente tem, mais uma vez, aí um dado importante para ter noção do quanto elas são importantes aí para a manutenção, né, dos ecossistemas. E aqui a importância da polinização, né? De acordo com a FAO 2004, a polinização é uma etapa fundamental do processo reprodutivo das plantas e trata-se de um serviço ecossistêmico que tanto os sistemas naturais como agrícolas dependem, né? Como já foi citado aí. E é a base para a sobrevivência dos organismos no planeta, pois garantem a troca de genes, a variabilidade genética, que é fundamental para o desenvolvimento, evolução e perpetuação das espécies. Aí eu vou trazer aqui algumas questões que eu acredito que sejam atuais e relevantes, né, dentro desse contexto. Que, mesmo tendo toda essa importância, as populações das diversas abelhas estão em declínio, principalmente por conta de ações antrópicas, né? Ações do homem destruindo os habitats, por ainda termos alguns modelos de desenvolvimento e práticas que acabam devastando, né, algumas áreas e acabam destruindo o habitat das abelhas. E não só das abelhas, né, de outras espécies também. A gente ainda não tem, né, uma pesquisa com dados específicos, mas sabemos que as abelhas estão em processo gradativo de ameaça de extinção. Algumas pesquisas que já foram feitas são no sentido da contaminação do meio ambiente por agrotóxicos, né? E que existem dados mostrando que 50% do pólen coletado no Brasil possuem alguns traços de agrotóxico. Às vezes são traços mínimos, né, que não chegam a trazer algum tipo de problema, né? Estão dentro dos limites toleráveis, mas possuem traços de agrotóxicos. Aí, citando também um grande estudioso, aí, o Kerr, ele elencou algumas coisas, né, que vêm trazendo impactos, né, e estão contribuindo para a extinção de algumas espécies de abelhas e a redução da população de abelhas de um modo geral. Então, a gente pode citar, né, os desmatamentos, que quase a totalidade aí de 300 a 350 espécies de abelhas vivem em ocos de árvores. Então, quando é feito, né, o desmatamento de alguma área, são destruídas, né, as árvores que contêm esse oco e poderiam servir de ninho para essas abelhas.
Inclusive o Gilmar mostrou as iscas, né? Que servem hoje como abrigos provisórios, né? Onde não tem disponibilidade de oco, as iscas acabam estimulando até as abelhas a aumentarem a produção da colmeia e soltar novos enxames para a natureza, porque as iscas estão ali imitando ocos de árvore. Aí tem também a questão das queimadas, né? Acho que esse ano foi um ano bastante seco, né? Influência da laninha. Então, algumas regiões aí teve um período de estiagem muito longo e muitas queimadas, né? Acho que algumas regiões, como o Pantanal, estavam batendo recordes aí de queimadas. Então, isso também, além de matar alguns enxames que estão ali suscetíveis e diversos outros animais, tem a questão aí que o Vilmar mostrou, né? A rainha fisiogástrica, que já são fecundadas, elas não conseguem voar como as da Apis mellifera, né? Então, se o fogo vai até onde está o ninho delas, elas acabam ficando por lá e morrem, né? Ação dos meleiros. Meleiros são pessoas que ficam extraindo mel dessas colmeias nativas, que chegam e saqueiam, né? Sem, muitas vezes, ter o devido cuidado. Vão lá e rompem a árvore, né, o abrigo delas, extraem o mel e acabam deixando até o ninho exposto ou até destroem mesmo o ninho. Então, eles também contribuem aí para esse decréscimo da população das abelhas. Aí tem a ação das serrarias, né, como já foi citado, que retiram árvores, inclusive árvores idosas que podem ter os ocos adequados para serem ocupados por novos enxames. A questão da fragmentação, né, aqui no estado de São Paulo a gente tem muito esse problema de fragmentos de floresta, que às vezes eles ficam tão pequenos, com uma variabilidade genética tão baixa, que acabam definhando, né? Eles não conseguem se manter. Tanto as espécies vegetais como as abelhas também, que acabam tendo endogamia, cruzamento entre parentes e não conseguem se firmar. Tem a questão do uso de inseticidas, que é uma grande discussão, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos uma demanda crescente por alimento, que o modelo de agricultura hoje, né, exige um alto uso de insumos e inseticidas, muitas vezes eles são utilizados de maneira adequada, deixam que tenha deriva, que acabe invadindo matas e áreas que não deveriam estar sendo afetadas, né, por esses inseticidas, e acaba causando a mortalidade e alguns problemas seríssimos aí com as colônias de abelha. E o Kerr também cita a questão da fome, que existe destruição de ninho com a finalidade de matar a fome. Então, já estou indo aqui para o finalzinho da apresentação. Só algumas coisas aqui. É uma área que ainda tem muito a ser estudado, né? Até essa importância maior com o ecossistema e com o meio em que a gente vive e habita, né, é relativamente recente, né, a partir de
da década de 70 e veio se intensificando os estudos, né? Sobre as abelhas ainda mais, porque a gente precisa entender melhor e esclarecer como é que é o funcionamento nessas interações da planta, polinizador, para que seja possível valorar esse importante serviço, para que a gente possa colocar um valor sobre isso, né? E tenha como remunerar quem está conservando, preservando áreas onde esses animais, esses insetos, no caso, consigam existir sem risco de extinção. E assim, de imediato, seriam necessárias políticas de uso de agrotóxico, né? Acho que colocar algumas restrições e tentar coibir o uso inadequado. A gente sabe que, se usado da maneira correta, respeitando tudo que existe na legislação, a gente consegue minimizar muito os impactos, né? E se constatado algum tipo de uso indevido, efetivar, né, as penalidades previstas em lei. Assim como as práticas de desmatamento e queimadas, né, que sejam fiscalizadas e autuadas. Então, o que eu tinha para apresentar era isso, gente. Aqui eu vou deixar algumas, né, das referências que eu utilizei para estar fazendo a apresentação. Depois eu posso disponibilizar a apresentação aí, caso alguém queira dar mais uma olhada e verificar. Posso deixar meu contato também, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. E quero passar a palavra agora para o Rodrigo. Obrigado, Márcio. Fantástico. Deixa eu colocar... Vamos tirar você do... Aí, geral. Acredito eu aí que muitas das coisas, por mais que seja um básico aí, algumas coisas que eu já venho estudando, eu acabei só entendendo agora, tá? Também, a todo momento, estamos aprendendo com a questão aí das abelhas sem ferrão, porque são muitas espécies e muitas particularidades. Obrigado, Vilmar, né, pela sua dedicação aí de tentar resumir essa quantidade imensa aí de informação. Antes de eu colocar aí para os alunos, vão pensando aí em umas perguntas, vocês que estão assistindo, que pra vocês terem uma ideia, como a questão da melicultura, ela está tão avançada, né, na questão de tecnologia, mercado, o pessoal tá criando abelha sem ferrão in vitro, né, principalmente aí tecnologias voltadas à mecatrônica, tecnologia voltada aí à mecânica, questões da usinagem para ter um bom acabamento do conteúdo similar àquilo que é da natureza, medicamentos, né? Eu vi uma reportagem, achei interessante, com mel de jataí para a cura de doença no rim, né? Aprovado pela USP, né? Então a gente vê que o mercado, ele digamos assim, ele precisa de mais pesquisas. Deixar uma pergunta para o Vilmar e para o Márcio aí, como que é essa questão da pesquisa, né? O pessoal já saturou essa questão da pesquisa em cima dessas abelhas. Como que vocês enxergam, como que está essa situação das pesquisas e relatos sobre essas abelhas? Posso fazer um comentário, Rodrigo? Pode sim. Cara, na verdade, a pesquisa no país, você que é um pouco da sua área também, você vê que a pesquisa no país ela é muito pobre, né? Principalmente num produto nosso, né? As abelhas daqui.
É como eu disse um pouquinho lá atrás, as africanizadas são globais, então tem muita pesquisa. Você pega a Austrália, tem pesquisa absurda, Israel também, a própria Europa toda trabalha muita pesquisa, os Estados Unidos em cima das apps, das abelhas sem ferrão não tem nada. Eu tenho muita amizade com o Cristiano Menezes, que é da Embrapa, eu perturbo ele o tempo inteiro, ele virou quase um amigo pessoal, e ele tem que garimpar alguma informação para passar para mim. A gente tem poucos estudos sobre os benefícios do própolis, por exemplo. Para falar para você o que eu sei do própolis hoje, a gente precisa de uma meia hora no mínimo. Então, você sabe que eu tenho uma paixão especial pela Borá. Eu até comentei com você que a Tetragona clavips, né? Você não acha nada, é uma abelha que eu tenho plena convicção que essa abelha ela deve ganhar, mas de lavada com relação à apis mellifera, né? E o própolis dela você não vê ninguém falando, ninguém produz própolis de Borá. Eu produzo, eu tenho minha produção. O mel da Borá, eu falei para você lá que eu já vi cara pagar R$400 no quilo do mel da abelha. Então faça a conta. Se você tem uma colônia na sua casa, no seu quintal, que produz 4, 5 quilos por ano a R$400, aí você pega uma abelha africana, você vê ela no sítio, você não pode criar no meio urbano, e eu tenho plena convicção, em poucos estudos que eu achei, e mais o que eu vejo no dia a dia, que os benefícios que tem o mel da Borá ou o próprio da Borá é incomparável com os da apis, entendeu? Então, é o que eu estou te falando, tem pouquíssimos estudos próprios de melíponas, por exemplo. Eu faço meu próprio de manda-saia. Muitos acham que não, que a abelha que trabalha com barro pode ter algum patógeno, de jeito nenhum. Por poucos estudos que tem, já foi provado que o próprio da manda-saia é excelente, muito superior, de novo, ao próprio da apis mellifera. Então, infelizmente, tem pouquíssimos estudos e tem muito pouca gente trabalhando em cima disso, né? Espero que isso mude. Mas é isso aí, entendeu? Talvez o Márcio consiga completar. É verdade, né? Tudo isso que você falou é uma verdade, né? No Brasil tem muito pouco incentivo à pesquisa. E as nossas abelhas, a gente não conhece nem, sei lá, nem 15% das espécies que temos aqui no Brasil. Por aí já dá para ter uma ideia do quanto ainda tem para a gente descobrir, né? E uma ou outra espécie que é mais conhecida já tem alguns trabalhos, mas é um caminho muito longo ainda. Tanto em questões específicas, como os produtos, os benefícios dos produtos, como a questão que eu coloquei no final da minha apresentação, que é a importância dela, né, para a manutenção dos ecossistemas, né, o serviço que ela presta, é manter a vida no planeta, né? Então, é um caminho amplo aí a ser percorrido. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o pessoal que está nos escutando aí. Quantos já tinham ouvido falar das abelhas nativas? Quantos já usufruíram aí do mel dessas abelhas nativas? Pode postar aí que sim, só para a gente ter uma noção aí dessa dimensão, né? Olha lá, o pessoal já provou, já está aí, ó. O mel já está aí. A Mariana falou que sempre tem mel na casa. Vamos lá, todos já ouviram falar? Alguém nunca ouviu falar dessas abelhas? Ou achava que era um mosquito, que era algo que atrapalhava? Já matou pensando que era uma mosca? Rodrigo, eu mesmo tendo formação como engenheiro florestal,
dentro do curso, eu vi um pouquinho sobre abelha, numa disciplina optativa que eu fiz, no departamento de entomologia. Então, dentro do currículo básico mesmo da formação, eles abordam muito pouco, né? Então, é algo que tem realmente que ser fomentado, né? Ser incentivado, as pessoas têm que conhecer, porque é um universo magnífico e tem muito, muito para ser feito. Bacana. A gente vê aí muitos relatos de pessoa confundindo jataí com pernilongo, né? Com mosquito da dengue ou coisa assim, né? Ou se não, as abelhas que são de orquídea sendo confundida com varejeira, né? Neoglosine, isso é comum. Esse é o pior. São abelhas solitárias aí. O pessoal que está acompanhando, a gente vê assim cada dia mais pesquisas, né? Tem um mercado aí que é um mercado das pessoas que têm as abelhas. Acho que a Ângela acabou de postar aqui, ó, que ela tem uma colmeia de jataí na casa dela e ela acha o mel aí uma delícia, né? Ótimo. As pessoas estão colocando as abelhas como alguma coisa pet, né? Alguma coisa que ele possa cuidar, né? Não tem às vezes o cachorrinho, mas tem ali a abelha como hobby também, né? Para o jardim, para as condições, que é um mercado que está crescendo também. As pessoas podem usar isso. Eu acho que até o Vilmar, acho que comentou uma coisa, acho que seria legal você comentar, Vilmar, a respeito da interação da pessoa do campo tendo uma renda auxiliar com essa condição também. Oi, Rodrigo. Então, realmente isso é um projeto que eu tenho, eu já comecei a fazer. Eu quero trabalhar muito em cima dele assim que acabar a pandemia. Inclusive, tem, se eu não me engano, a Lúcia de Tatuí, ela já está numa frente assim, acho que ela é engenheira agrônoma também. Ela já fez um convite para ver se eu consigo fazer um trabalho aí com ela. E eu quero direcionar muito a meliponicultura nesse sentido, porque a gente até brincou, né? Uma coisa é R$ 100 para mim, para você, para o Márcio, né? Outra coisa é para aquela comunidade ribeirinha. Então, a gente precisa acabar um pouco com esse êxodo rural. De repente, ele vai perceber que uma abelhinha, ele vai conseguir tirar um lucro daquela abelhinha e sem contar o que aquilo vai agregar, de repente, na produção dele. Isso é um sonho que eu tenho, e se eu não concluir isso, eu não vou ficar feliz na meliponicultura. Eu falo isso toda hora, e o que eu fomento da pessoa plantar. Então, imagina o cara criando uma abelhinha, ele tendo um pomar, uma horta, e é legal o que você falou da abelha como um pet. Eu já relutei um pouco mais sobre isso da abelha como pet, cara, porque eu tenho amigos criando no 15º andar de um apartamento em São Paulo. Aí já não é possível isso, mas eu não consigo impedi-lo. Eu consegui fazer 2 descerem as abelhas para o playground, entendeu? Já foi uma vitória. Porque aí a abelha do cara é impossível, né? Muito legal ele ter a abelha lá, mas ela estava tentando sobreviver, é fora da lógica do que a gente está pregando. Mas o legal é quando você fala para as pessoas dos benefícios dos produtos das abelhas. Eu acho que não sei se a gente comentou hoje ou uma outra hora sobre o própolis. Foi o que eu te falei, para falar dos benefícios do própolis, nossa, é flavonoides, peróxido de hidrogênio, anticâncer, anticariogênico, cicatrizante, vai embora, a gente tem bastante tempo. E aí, se eu for potencializar espécie por espécie, aí a nossa conversa vai ter que ser muito mais longa, a gente vai ter que emendar outras lives aí. Legal. Mas a hoje é tudo. Ela está sendo bem difundida e eu acredito muito no potencial desse mercado, inclusive. Legal. A professora Ângela, que nos acompanha aqui na palestra, ela é
uma doutora aí na área de química e ela é amante também aí da parte ambiental, né? Ela que plantou aí boa das árvores frutíferas que a gente tem dentro da escola, né? E ela fez também um trabalho a respeito de árvores nativas na região, né, de Tatuí, onde teve um estudo bem conceituado também nesse ponto, e ela apoia fortemente essa questão das abelhas nativas, né, por causa das árvores nativas, né? Uma pergunta para o Márcio. Você confirma isso, Márcio, no sentido de importância das abelhas nativas para as árvores nativas? São estudos já realizados, né? Como foi citado na apresentação, 90%, né? Agora fugiu aqui. Mas sim, cara, é muito importante. Deixa eu só achar o número aqui para eu não falar besteira. Vou usar a colinha agora aqui, Rodrigo. Isso, a gente faz isso. Eu tenho meu celular aqui que às vezes eu deixo aberto aqui para ver os itens que às vezes é necessário, né? Os números. Um estudo feito pelo Kern, né? E outros autores aqui, que até 90% da flora nativa tem a polinização realizada pelas abelhas sem ferrão, as meliponinas. Então a gente vê uma importância aí tremenda na questão da proteção e na questão do incentivo mesmo, cada vez mais aí da educação ambiental nesse sentido também, né? Rodrigo, pode falar. Deixa eu só fazer uma colocação no sentido de pasto melitófilo. Quando vocês estão falando em relação às plantas, né, às árvores nativas. É muito interessante pensar nessas árvores que fazem mal para as abelhas, né? Que é o caso da espatódia mesmo, que ela é uma árvore exótica e a gente tem bastante problema e é sempre muito difícil conseguir uma autorização para subtrair. A supressão é sempre muito complicada, né? Exige compensações mil e todo um trâmite que você tem que seguir. Então, o que eu peço o tempo inteiro é que pelo menos não plantem mais espatódia, por exemplo. Isso realmente é um problema e está provado. E o estado de São Paulo está muito atrasado na meliponicultura. A Bahia ela tem uma legislação própria. A Santa Catarina também está super avançada. Em Santa Catarina, em várias cidades, o plantio da espatódia é proibido, tanto o plantio como a venda. Então, isso é bem interessante. A gente precisa avançar nesse sentido. Eu vi que tem criador de jataí escutando a gente. Jataí é uma das espécies, não só jataís, as mirins também, mas as jataís no geral, é uma das espécies que mais sofre com os mata-mato da vida, aqueles coltrine, vira e mexe, eu tenho amigos, me ligam perguntando o que aconteceu com a minha jataí foi embora, então o que eu brinquei lá atrás. A abelha não vai embora, a abelha sem ferrão não vai embora, ela morre. Então, o mata-mata tem um potencial de mortandade muito grande para as abelhas pequenas, principalmente a jataí. Então, esse é um recado bem legal. Aquele carrapaticida que o pessoal usa para dar banho no cachorro. Quem cria abelha jataí tem que dar banho no cachorro, não deixar ele secar e não tenha nenhuma planta, porque se ele deitar molhado numa flor e a jataí for lá, ele perdeu a colônia da jataí. Então, é mais para dar uma frisada nisso, porque muita gente está perdendo a abelhinha jataí e esse é um dos motivos, entendeu? Não, que bom. Eu já perdi também com os defensivos aqui da rua, né? Que passou para espantar os pernilongos e eu perdi 2 jataís. E aí são consequências
que a gente precisa melhorar aí o entendimento do pessoal, né? Há outros meios de fazer essa contenção, né? Um dos passos que quem quer começar a criar abelha é conscientizar o vizinho. Isso é muito bom. Tem uma amiga, se eu não me engano, de Ribeirão, ela pegou umas 2 colônias comigo, foi até Ribeirão, acho que deve dar uns 300 e poucos quilômetros, e 15 dias depois ela me ligou falando que tinha perdido as 2 colônias. Eu falei, pô, mas não perde assim, eram colônias já na caixa, estabilizadas e tal. E aí eu falei para ela, você conversou com seus vizinhos, tentou entender? Aí despertei isso nela, ela foi conversar com o vizinho e foi fato. O vizinho dela tinha batido veneno no quintal inteiro e com uma bomba pressurizada. Então, você quer criar abelha, conscientize o seu vizinho. Eu vou além. Às vezes é legal até conseguir uma abelhinha, harmoninho isca, captura algumas jataí, se for possível, faça uma doação, eu faço bastante isso, porque é uma forma de você estar conscientizando, preservar as suas abelhas e as abelhas da natureza, entendeu? Ok. Bacana. O pessoal quer aproveitar? A Ângela tem um... A Ângela está falando aqui que os nossos alunos já fizeram um trabalho sobre as árvores que são prejudiciais às abelhas, né? E foi muito bom. Então, a Ângela também, ela trabalha com TCC. Então, ela também acaba direcionando, às vezes, assim, algumas ideias, né? Que são importantes aí para o pessoal levantar os trabalhos, né? Então, é muito bom isso. Muito bacana. Obrigado, Ângela. Ela que escreveu aqui para nós. Ó, Oi, pode falar. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu lembro que uma colega que está assistindo falou em relação ao mel de jataí, né? É bem interessante que eu fui no Amiga esses dias e na brincadeira de eu instalar as iscas por aí, e tem todo um trabalho de um convencimento, né? E aí é muito comum eu dar mel para as pessoas, porque aí eu consigo fazer ele entender um pouco da importância. E aí eu cheguei lá, fazia acho que uns 2 meses que eu não ia na propriedade dele, eu cheguei lá e ele com 1 litro de mel de jataí tinha pago R$ 40. Ele falou, cara, eu achei muito barato esse mel. Então eu falei, mas R$ 40, 1 litro de mel de jataí? Um cara que eu conheço. Eu falei assim, não, me desculpe, mas ele não é seu amigo. Não existe isso de mel de jataí por R$ 40 1 litro. Você vai pagar 100 gramas de jataí R$ 50, para você ter uma ideia. O mel das abelhas nativas, ele tem são propriedades diferentes, mel diferentes, sabores diferentes, valores diferentes. Para mim, o mel das nossas abelhas, ele tem que ser equiparado aos melhores vinhos, principalmente quando a gente associar as propriedades que eles têm. Então, e muita gente também às vezes não entende que o mel bom é o mel que cristaliza. O mel tem que cristalizar, isso é normal, entendeu? Até o próprio mel da africanizar, se ele cristalizar, isso é um processo normal do mel. O mel que não cristaliza, ele está errado. Claro que vamos falar um pouco da Borá de novo, que é a minha paixão especial. O da Borá é diferente, ele é o mel mais ácido, então tem uma diferenciação no mel. O mel da Borá, mesmo na geladeira, muitas vezes ele não cristaliza. O mel cristalizado, é muito engraçado isso. No Brasil, existe um pouco dessa rejeição do mel cristalizado. No mundo afora, o cristalizado tem maior aceitação. Então, é interessante que os MEIs, a gente tem muito mais MEIs aqui, a gente não dá valor no mel como ele tem que ser dado valor, né? Nossa, verdade. Eu ainda sou novo nessa parte, sou caçula. Eu tenho aí poucas caixinhas, né? Tive poucos contatos aí. É claro que cada uma que chegou em casa aqui, a curiosidade era provar o mel, né? E o bacana, que nem você falou, é da mesma espécie, jataí. Jataí de um lugar, jataí de outro lugar, já tem um sabor um pouco diferente. Mandaçaia de um lugar, mandaçaia de outro lugar, já tem uma diferença que é particular dela, né? É uma coisa assim muito bacana, muito legal das abelhas sem ferrão.
Mas o mel sempre carrega a característica. A gente que está Sim, sim. acostumado, dificilmente você vai falar para eu tomar um mel de mandaçaia e eu não perceber que seja da mandaçaia. Ele vai ter um frutado ali diferente, mas eu vou. O processo de enzimação é muito particular de cada espécie. Então é muito comum para nós que já estamos acostumados com mel, opa, é mel de tal. Então é bem legal isso, né? É, Só mais uma colocação. Só mais uma colocação, é igual você falando que são muitas espécies, então eu costumo brincar que eu falo, não existe mestre em meliponicultura. Existe pessoas com muito conhecimento em uma outra espécie, mesmo assim, eu acho que ainda fica até, acho que falar mestre ainda é muita coisa, porque falta muito. É muito legal porque eu tenho vários amigos biólogos, eles me ligam perguntando. Eu tenho amigos zootecnistas, ele me liga perguntando das abelhas. Eu chego numa palestra e eu falo, ó, os biólogos que estiverem medicando, maneira nas perguntas tal. E é legal porque os caras falam, Gilmar, a gente não sabe nada, você trouxe uma nova vida pra gente. Isso é muito gostoso, né? a, a professora Ângela fez uma pergunta aqui. Na hora de comprar o mel, tem alguma dica para a gente saber se ele está adulterado? Tem que confiar em quem está te vendendo. Um monte de testezinho que dá para você fazer. Não vou falar qual, porque cada um vai ter uma facilidade maior pelo que tem em casa, entendeu? Mas tem vários testes básicos para fazer. Mas o principal é confiar em quem você está comprando, porque o mel, infelizmente o Brasil ele está muito ruim nessa legislação ainda. Então eu prefiro pedir para que ela ache um fornecedor. Se ela não tiver, pergunte para a gente sempre tem um fornecedor do mel A ou B que transmita bastante segurança. Eu não vou falar nome aqui, eu não vou falar o nome de um cara que se jogar. É um negócio bem interessante. O mel da abelha sem ferrão está lá em São Paulo. Não tem uma legislação, está para sair uma legislação nova, saiu a resolução do CONAMA, mas agora está para sair eu estou torcendo para que melhore, uma resolução agora estadual. Tomara que ela nos ajude. Então, você pega o mel, por exemplo, o mel das abelhas sem ferrão, via de regra, você não pode colocar no supermercado. O mel de abelha sem ferrão, ele não tem CIF, ele não tem CISP. Aí teve um cara de uma cidade pequena aí, que é muito forte, ele foi e conseguiu um SIM, que é selo de inspeção municipal. É muito claro, ele só poderia vender na cidade dele. Ele vende para o Brasil inteiro, se é que não está vendendo para fora também. É um cara muito grande, que se você jogar na internet, você vai achar lá, tem umas 4 letras o nome da empresa do cara, e eu conheço um monte de gente que vende mel xaropado para ele. E o mel caro, por sinal. Um dos testes que é bem legal para fazer, que o resultado é imediato, é usar no bol, entendeu? É bem legal, mas vá atrás da fonte, tenta comprar de um cara responsável. É aí que eu quero entrar do cara que está lá no sítio. Eu quero ter aquele cara como um fornecedor de mel. O meu sonho é vender mel no futuro, mas um mel de muita qualidade. Aí que eu quero introduzir a meliponicultura naquele cara lá do fundão. Bacana, bacana. Há uns meses atrás, eu fui numa padaria e tinha mel de jataí na prateleira, por R$ 20, e o mel de quase 600 gramas, né? Eu que já conheço, né? Eu tirei foto e, e só postei por brincadeira pro pessoal, né? Falei assim, o que vocês acham? Vocês acham que é mel? Né? Tá barato? Daí os caras falam assim, ó, certeza que não é mel, né? Até o pessoal comentou que o mel de ápice, quando você ferve ele, né? Ou chega perto de ferver, que esquenta muito, ele fica bem fino e é colocado aí às vezes um aroma, alguma coisa para ele até ficar um pouquinho parecido com o mel de jataí, né? E o pessoal acaba vendendo por mel de jataí e acaba enganando a turma, né? Não sei se na sua região é assim também.
Depois eu posso compartilhar com você, ó, o tamanho do pote. Realmente, se for mel de Jataí, se você quiser comprar para revender para mim, eu pago o dobro, viu? Não, mas eu sei que não é, né? Eu quase que, tipo, Não deu existe. vontade de chamar o pessoal da vigilância ou alguma coisa assim, porque é um crime, né? As pessoas compram achando que, ah, não, porque eu tô gripado, porque vai ajudar, né, em tal coisa, e acredito que vai ajudar no diabetes, né? Que se Com tiver baixo vai certeza. subir só, porque o excesso de açúcar. A professora Camila, ela perguntou se tem uma associação de criadores, como que é a nossa região hoje, né, nessa questão de criação de abelha sem ferrão. Então, eu vou falar depois se o Márcio quiser fazer um complemento. Na verdade, não existe. Via de regra, o produto das abelhas nativas ainda não é um produto regulamentado, principalmente no estado de São Paulo. É o que eu te disse. Na Bahia ou alguns estados, algumas cidades do sul já tem uma regulamentação própria. O estado de São Paulo está muito atrasado. Eu tenho amizade com uma pessoa da Secretaria da Agricultura de São Paulo, que está na frente disso. Existem algumas associações, tipo SOS Família Sem Ferrão, a Missampa, que tentam lutar por essa causa, mas é tudo muito moroso. A via de regra não tem nada. Não existe, porque ainda não existe um entreposto, uma associação. A demanda é muito pequena. A meliponicultura explodiu de algum tempo para cá. É possível, eu acho que logo, logo vai ter. Hoje os produtos são vendidos como produtos artesanais. O próprios mesmo, você pode fazer o seu próprio, exige uma etiquetinha com data, lote, mas não exige uma inscrição, por exemplo. Então, é vendido como produto artesanal. Então, não tem ainda. O que nos ajuda muito, até o Rodrigo são nossos grupos de WhatsApp, né, Rodrigo? Até depois, se alguém quiser entrar aí, passa o telefone, entra lá e vamos compartilhar um pouco que a gente sabe, né? E é o que eu falei, meu Instagram é meu no quintal, quem entrar lá, eu tento alimentar ele da forma que eu consigo, passo bastante coisa lá, do jeito que vai dando tempo. Mas de novo, como o Márcio falou, o telefone da gente vai ficar disponível, o que precisar. O que a gente gosta é isso, falar sobre nossas abelhas. Ah, legal. Bacana. Só para vocês terem uma ideia, que vocês não estão enxergando aqui. A gente chegou a ter, bem dizer, 30 participantes aqui na interação, né? Por mais que há uma explanação a respeito de meio ambiente, né? A gente está aqui, eu convidei aqui o pessoal de segurança do trabalho, o pessoal de meio ambiente, o pessoal de mecatrônica, né? Mas está acontecendo outras palestras ao mesmo tempo. O pessoal de farmácia ia amar também o que vocês estão falando, principalmente para os trabalhos de TCC, né? Que pode-se tirar muito proveito disso, né? O pessoal que está me ouvindo, que é de mecatrônica, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando que é usando uma impressora 3D e o objetivo é trabalhar em confecção da impressão usando aí a própria cera da abelha, né? É claro que tem essa questão de você fazer produtos e tem outra questão que é da própria defesa, você determinar já algumas condições para avanço da criação, tá? Que assim, eu sou um pouquinho xereta, acabo me envolvendo aí. Eu sou da parte de segurança do trabalho, sou da parte do meio ambiente, sou da parte mecânica, mas também, né, acabo xereteando nessa parte aí. Então, está em fase ainda de desenvolvimento, né? Mas a partir do momento que eu conseguir já fazer as impressões em cera, vai ser bacana. E eu vejo isso que é um novo mercado, né? Porque hoje a gente tem os mercados com compactação, né? Com molde, modelamento e coisas assim.
E hoje o mercado está muito grande na questão de tecnologia e a questão aí de qualquer incentivo que seja para o criador, né? Tanto que alguns criadores compram cera, né, para ajudar a colônia a avançar mais rápido, né? Eu sou um deles que já fiz isso, né? Comprar cera para adiantar o processo, né? Então, da mesma forma, se a gente tiver algumas condições para essa colmeia, digamos assim, estar mais avançada, mais rápido, a gente consegue uma evolução também de mercado, né? E hoje que talvez, digamos, a gente tem uma pequena demanda, talvez pela quantidade de caixas que a gente tem, né? Que nem eu só tenho 8 caixas, né? Mas a pessoa poderia ter muito mais caixas, né? E outras condições e auxiliando aí tanto o mercado como o meio ambiente, né? Então, como vai longe essa questão aí da abelha sem ferrão ou dos incentivos, né? Então, só para despertar a curiosidade de vocês aí para outras formas, né? O pessoal que está criando abelha sem ferrão in vitro, né? E outros que estão fazendo a seleção genética por fecundação, né? Aí tem os estudos da Embrapa, tem os estudos do pessoal que está correndo atrás disso para tirar uma vantagem, né? Até eu vi uma das reportagens que o pessoal falou que uma abelha rainha selecionada geneticamente chega a se pagar aí $900, né? Por uma abelha rainha de genética boa, né? Então, olha o mercado que às vezes a gente está perdendo, né? Poderia estar dentro desse mercado, talvez, né? Então, muita pesquisa legal que pode ser desenvolvida aí e não só aí para quem está estudando, mas para quem quer levar aí como meio de condição de vida, dependendo aí de onde está, né? Um apoio à renda, né? Rodrigo, Pode falar. então, o mercado de cosméticos está muito em alta com os produtos das abelhas, mas muito alto, em alta mesmo. Qualquer pesquisa que você jogar no Google aí, você já vai ver. Principalmente esse pessoal voltado mais no vegano, no orgânico, está muito em alta. E é legal que aí o turismo também estão explorando nesse sentido, educação ambiental. Cara, tem N fórmulas de o cara conseguir uma renda a mais com as abelhas. É que falar, aí já é uma coisa muito absurda, mas tem criadores já no Espírito Santo que tem 2.000 colônias de abelha. Olha Então, só. imagina o potencial que esse cara tem. Então, o que você falou, acho que no futuro muito próximo já vão produzir rainha em larga escala, assim como a Embrapa já faz, né? Um dos produtos que tem que ser muito valorizado na meliponicultura é a alocação de caixas para polinização. Tem um amigo em Jacuí, o Batata, que ele já faz isso. Ele me ligou querendo mandar guaria amarela, que ele está precisando lá. Me ligaram criadores de abelha sem ferrão, acho que de uns 3 lugares de Minas, Varginha, que ele queria mandar guaria preta, que é para polinizar café. Então, o mercado é muito amplo. A gente vai escutar muito sobre isso ainda, podem ter certeza. Nossa, bacana. Ó, chegamos aí estourando no tempo. Verdade. Queria que... Não, mas que a conversa vai longe. Queria agradecer muito aí você, Vilmar, o Márcio, que se disponibilizou também. O que eu queria até falar para o pessoal aí, tanto o Vilmar como o Márcio, eles são ícones aí da nossa região, que acabam indo para tudo quanto é lugar do país, né? Dando palestra, incentivando, fazendo o trabalho aí deles, né? E queria combinar aqui, ó, eu combinar já junto aqui para não ter depois volta, né? Convidar vocês para a gente tentar marcar uma data assim que existia essa questão presencial dentro da escola,
para que vocês possam fazer um encontro na nossa escola, falando sobre a abelha sem ferrão, algo nesse sentido. Para mim, tranquilo, Rodrigo. A gente precisa depois alinhar uma data que fique bom para todos. E o que eu gosto é que eu falei para você, é um tete a tete. Eu estou mais acostumado com isso, né? Essa live é coisa para a molecada aí, né? Mas é que eu te falei, ajudou demais. Eu acho que se eu conversar com uma pessoa, com duas, com três, com quatro, é o que a gente vai fazendo. Eu acho que eu estou plantando uma sementinha, eu tenho plena convicção de estar no caminho certo, que o ecossistema inteiro vai me agradecer um dia, entendeu? Ah, legal, legal. A gente também. O Márcio, posso aceitar um sim seu se der certo as datas? Com certeza, vai ser um prazer poder participar, porque nesses eventos a gente tem a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre aquilo que já aprendeu e ouvir também, né, as pessoas e sempre aprende bastante também. Então, com certeza você pode contar com a minha presença, que eu ficarei muito grato em poder participar e muito feliz. Legal, então. Pessoal, então, muito obrigado. Deus abençoe bastante vocês aí, tudo que vocês forem fazer, tá? E o pessoal tá agradecendo aí, que foi incrível, dando os parabéns para vocês, né? Ótima palestra e fantástico mesmo, hein? Eu já estou há quase 3 anos, né, aprendendo aí sobre as abelhas sem ferrão e com certeza saí com bastante conteúdo desse pouco tempo que a gente trocou ideia aqui. Então, vamos continuar, né? E quem tiver interesse aí de adquirir alguma colmeia, de querer aprender sobre abelha sem ferrão, sobre alguns produtos também, né? Entre em contato ou com o Vilmar, ou com o Márcio, ou comigo, que a gente dá um jeito de passar informação. Legal? Boa noite, então. Até mais, hein? Boa noite, obrigado. Precisando, só me chamar. Joia. Uma ótima noite a todos aí e obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tirando aqui o pessoal.